Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Se amanhã acontecesse um imprevisto, quanto dinheiro você conseguiria usar na hora? Não estou falando do seu salário que ainda vai cair. Não estou falando do seu limite de cartão. Não estou falando do valor do seu carro, da sua casa, nem de coisas que você teria que vender. Eu estou falando de um dinheiro realmente disponível, investido, líquido, acessível, pronto para ser usado sem depender de ninguém. O motivo que eu estou perguntando isso é o seguinte: esse número, seja ele qual for, determina uma porção de coisa na sua vida que vai muito além do óbvio. Determina como você reage quando aparece um imprevisto, determina se você consegue ou não pedir demissão quando o seu chefe te trata mal, determina quão bem você dorme à noite. E hoje eu quero te mostrar exatamente o que muda em cada patamar: 10 mil, 100 mil, 500 mil e 1 milhão de reais guardados. Vou te mostrar o que você consegue fazer em cada nível, como você se sente e quanto dinheiro começa a entrar na sua conta sem você trabalhar por isso, com números realistas. Mas antes de entrar nos níveis, eu preciso te mostrar de onde a maioria das pessoas está partindo, porque sem isso fica difícil de entender o tamanho de cada salto. Segundo pesquisas do SPC, cerca de 70% dos brasileiros não tem nenhuma reserva de emergência, R$ 0 guardados. E olha, não é só quem ganha pouco, tem gente com um salário de 8 mil, 10 mil nessa mesma situação, porque o gasto cresce junto com a renda, o carro melhora, o apartamento aumenta, as saídas ficam mais caras e no final do mês, o saldo é o mesmo de sempre, zero. E o problema prático disso não é só que o dinheiro acabou, é que quando você não tem nada guardado, qualquer imprevisto vira um problema de verdade. A geladeira queima e você parcela em 12 vezes com juros. O pneu fura na semana do aluguel e você passa a semana toda tentando fazer a conta fechar. Um exame médico que o plano não cobre e você liga para 5 pessoas pedindo emprestado. Além disso, você não consegue tomar certas decisões. Por exemplo, não dá para pedir demissão quando o seu chefe te humilha, porque você vai ficar sem renda e não tem nenhum mês de reserva. Não dá para recusar um trabalho horrível, porque qualquer renda é melhor do que nenhuma. Você fica preso num ciclo onde você precisa aceitar qualquer coisa que aparecer, porque a alternativa é ainda pior. E tem um detalhe que pouca gente percebe sobre essa situação: quem está no zero geralmente não tem rendimento zero, tem rendimento negativo. Quem usa o rotativo do cartão, o cheque especial, parcela com juros, está pagando de 3 a 10% ao mês para quem tem capital investido. Você está do lado errado dos juros compostos. Em vez de estar recebendo, você está pagando. A saída disso não é complicada, mas exige um ajuste de comportamento específico. Você precisa tirar uma quantia fixa no dia em que seu salário cai, não o que sobra no fim do mês, porque não vai sobrar nada, e você coloca numa conta separada, 50, 100 reais, o que for possível, e também corta um gasto recorrente, seja ele qual for. Pode ser uma assinatura de stream, o plano de celular mais caro do que você precisa, até uma academia que você vai 5 vezes por mês e olhe lá. Parece pouco, mas é um começo, e o começo é o mais importante. Certo, vamos para o primeiro nível, 10 mil reais guardados. Quem chega aqui pela primeira vez costuma ficar surpreso com o motivo, porque a mudança não é material, você não vai comprar nada diferente, não vai viajar para um lugar especial. Externamente, a sua vida continua exatamente igual, mas tem uma coisa que muda de forma bastante concreta, e o exemplo mais fácil para entender isso é o da geladeira. Imagine que a sua geladeira quebra. Quando você não tem nada, isso é uma crise. Você parcela, paga juros, o mês fica apertado por causa disso e você ainda fica irritado por semanas, lembrando do que aconteceu. Com 10 mil de reserva, você vai lá, paga à vista, talvez consegue um desconto e volta para casa. Acabou. A geladeira quebrou e não foi nem a notícia mais importante do seu mês. Isso parece simples, mas tem uma consequência que vai muito além do evento em si. Você para de gastar energia mental gerenciando emergências, e essa energia que antes ia toda para resolver crises, vai para outros lugares, pensar em carreira, em oportunidades, em coisas que te fazem avançar em vez de só sobreviver. Com 10 mil, você também começa a ter o que eu chamo de janela de negociação. Tem mais ou menos 3 meses de sobrevivência sem renda, o que significa que, se precisar trocar de emprego, dá para procurar com mais calma em vez de aceitar a primeira coisa que aparecer. Fora isso, dá para planejar uma viagem simples, um final de semana fora. Não vai ir para Disney, claro, mas já é algo que antes não estava no seu orçamento.
Agora, sobre o rendimento. R$ 10.000 em um CDB a 100% do CDI ou no Tesouro Selic rendem aproximadamente R$ 90 por mês líquidos. Eu sei que parece muito pouco, e em termos absolutos, de fato é muito pouco. Mas não é sobre os R$ 90 em si, é o que eles representam. Pela primeira vez na sua vida, um dinheiro entrou na sua conta sem você ter trabalhado por ele, sem você ter vendido uma hora do seu tempo, só pelo fato de o dinheiro existir e estar aplicado. Em 12 meses, isso são R$ 1.080 a mais. É um pouco mais da metade de um salário mínimo que apareceu sem você ter feito nada além de manter o dinheiro investido. E tem um dado estatístico interessante sobre esse patamar. Segundo estimativas, quem chega a R$ 10.000 tem mais de 70% de chance de chegar a R$ 100.000. A lógica é que o hábito de poupar foi instalado, e a parte mais difícil da jornada, que é sair do zero, já ficou para trás. O primeiro passo é sempre o mais pesado, não porque ele exige mais esforço, mas porque ele exige uma mudança de comportamento que não estava lá antes. E quanto tempo leva? Bom, quem ganha R$ 3.500 e guarda R$ 500 por mês, chega em menos de 2 anos. Quem ganha R$ 5.000 e guarda R$ 1.000 por mês, em 10 meses. Na prática, a maioria leva o dobro disso porque tenta guardar o que sobra em vez de separar o que vai guardar logo no começo do mês. É uma diferença pequena de método, que faz uma diferença grande no resultado final. Agora vamos para o segundo nível, R$ 100.000 guardados. Antes de falar o que muda, tem um dado de contexto que eu acho importante. Ter R$ 100.000 investidos coloca você entre os 5% com maior patrimônio financeiro líquido do Brasil. Não é para bater no peito, é para você dimensionar o que esse número representa. Chegar aqui significa que você ficou no caminho enquanto a maioria desviou. E isso não é pouca coisa. Na vida prática, as possibilidades que aparecem aqui são de uma categoria diferente das do nível anterior. Por exemplo, você tem a entrada para um imóvel, tem capital para abrir um negócio pequeno, um e-commerce, prestação de serviços, alguma coisa que você sempre quis ter. Você também consegue pagar uma faculdade sem se endividar, consegue até tirar alguns meses fora do mercado de trabalho para repensar a sua carreira sem entrar em desespero. Uma coisa que começa a acontecer nesse nível e que quase ninguém te avisa é que convites para investir em negócios de amigos e familiares aumentam bastante. Restaurante do cunhado, startup do colega, lote de alguém que você conhece. Se as pessoas perceberem que você tem capital, esses pedidos vão vir e você precisa aprender a avaliar esses pedidos com muita calma, porque esse é um dos caminhos mais diretos de perder o que você levou anos construindo. Psicologicamente, 100 mil é onde você para de tomar decisões financeiras no modo reativo. Você tem tempo de comparar, pesquisar, esperar a oportunidade certa antes de decidir qualquer coisa. Começar a pensar em custo de oportunidade vira algo natural, não por esforço, mas porque você naturalmente começa a comparar o que vai comprar com o que aquele dinheiro poderia render se ficasse investido. Fora isso, em muitos bancos, quando você começa a passar da faixa dos 50, 100 ou 250 mil investidos, o tratamento muda, não necessariamente porque você ficou rico, mas porque você deixou de ser apenas mais um correntista e virou alguém com dinheiro para ser captado. A partir daí, aparecem mais convites, mais ofertas, mais conversas com gerente e mais produtos com cara de exclusividade. Isso pode ser uma oportunidade, mas também é um alerta, porque quando o banco começa a te tratar melhor, ele não está fazendo caridade. Ele percebeu que agora você tem patrimônio para ser disputado, e em muitos produtos oferecidos como exclusivos, podem ter taxas, prazos, carências ou estruturas que são excelentes para o banco, mas não necessariamente as melhores para você. Por isso, quanto mais dinheiro você tem, mais precisa entender o que está assinando. Então abre o olho. O rendimento aqui é de aproximadamente R$ 900 por mês em uma aplicação conservadora, um pouco mais da metade de um salário mínimo sendo gerado sem nenhuma hora trabalhada. E se você diversificar em ações ou fundos imobiliários, o rendimento pode passar de R$ 1.200 por mês. Em 12 meses, são 12 mil que aparecem pelo próprio patrimônio. E aqui o efeito dos juros compostos fica visível no extrato de uma forma muito mais concreta. Você abre o app no fim do mês e o saldo subiu, mesmo nos meses em que você aportou menos ou nem aportou nada. Agora, a armadilha mais comum desse nível e que manda muita gente de volta para estaca zero com uma frequência que dói de ver é que depois de anos se privando,
Muitas pessoas que chegam aos 100 mil sentem que agora podem comprar um carro novo, viagem cara, reforma na casa. Você tem 100 mil, então tecnicamente pode fazer isso. O problema é que ao fazer isso, você não fica estagnado no nível 2. Você volta para o nível 1 ou até para o 0, dependendo do tamanho do gasto. E retornar depois é muito mais difícil, porque o padrão de vida já foi reajustado para cima. A diferença entre 10 mil e 100 mil não é só 10 vezes mais dinheiro. É a diferença entre ter reserva e capital. 10 mil é uma reserva de emergência, 100 mil já é capital e deve ser tratado como tal. Sobre o tempo para chegar aqui saindo de 10 mil, com aportes de R$500 por mês a 12% ao ano, são cerca de 7 anos e meio. Com R$1.000 por mês, cerca de 5 anos. Com 2 mil, 3 anos. O fator que mais determina o prazo não é o mercado, é o tamanho e a consistência do aporte. Agora chegamos no nível que eu considero o mais subestimado de toda essa lista, 500 mil. A maioria das pessoas, quando pensa em meta financeira, pula direto de 100 mil para 1 milhão. O meio do caminho parece menos glamouroso, menos redondo, menos digno de se tornar uma meta. Mas na prática, esse é o nível onde a qualidade de vida muda de uma forma mais concreta e de um jeito diferente do que você imagina. Com 500 mil reais investidos, a diferença em relação ao nível anterior não é de tipo, é de escala. No 100 mil você aguenta o imprevisto, aqui você aguenta uma crise de verdade. Perda de emprego longa, problema de saúde caro, um ano difícil, sem precisar vender, sem entrar em dívida, sem desmontar o que você construiu. A vida pode dar uma rasteira pesada e você levanta no mesmo lugar. Mas o que muda de verdade, e que na minha opinião é o ponto mais valioso desse nível, é a liberdade de escolha no trabalho. Não é que você vai parar de trabalhar, não é isso. É que você consegue recusar coisas ruins. Um projeto que não faz sentido, um emprego que paga bem mas te faz mal, uma oportunidade que parece boa no papel, mas que você já sabe que vai te custar caro em qualidade de vida. Você tem o que o nível 0 tira completamente de você, a possibilidade de esperar, de comparar, de escolher. O rendimento líquido em uma aplicação conservadora é de aproximadamente R$4.500 por mês. E aqui eu preciso introduzir um conceito que parece simples, mas que muita gente ignora, e que vai aparecer de novo no próximo nível com ainda mais impacto. A inflação no Brasil fica em torno de 6% ao ano na média. Isso significa que o seu patrimônio precisa crescer pelo menos esse percentual anualmente só para manter o poder de compra, e idealmente mais de 10%. Se você recebe R$4.500 por mês líquidos de rendimento e gasta tudo sem reinvestir nada, o que acontece? O saldo nominal fica em 500 mil, mas daqui a 10 anos, esses 500 mil vão comprar bem menos do que compram hoje. O patrimônio parece o mesmo quando você olha o número, mas na prática ele está encolhendo todo ano. Por isso eu não recomendo retirar dinheiro nesse nível, pelo menos não ainda. Mas se você for fazer isso, retire com inteligência. Por exemplo, se seus investimentos geram cerca de R$4.500 por mês, não faz sentido gastar tudo. Uma estratégia mais prudente seria reinvestir pelo menos 50% desse valor, algo em torno de R$2.250, para preservar o poder de compra do patrimônio ao longo do tempo. Assim, você ainda teria um pouco mais de R$2.000 por mês, sem transformar seu patrimônio em uma fonte que vai secando aos poucos. E essa decisão muda completamente o resultado no longo prazo. Quem tem R$500 mil hoje e reinveste parte do que recebe, pode daqui a 10 anos estar com mais de R$1 milhão em poder de compra. Já quem tem os mesmos R$500 mil, mas gasta tudo que entra e não reinveste nada, pode chegar lá na frente com um patrimônio que parece grande no aplicativo, mas que na prática tem a força de apenas R$200 mil. Outro ponto que aparece nesse nível é que você está numa minoria financeira que pouca gente do seu círculo entende. Você não tem necessariamente a vida que as pessoas associam com o ser rico, mas ao mesmo tempo não faz mais sentido reclamar de dinheiro com as mesmas pessoas de antes. Isso cria uma espécie de solidão financeira que é estranha de lidar a princípio. Ter R$500 mil líquidos investidos, sem contar casa, carro ou qualquer bem físico, provavelmente já coloca uma pessoa entre os 3 a 4% com maior patrimônio financeiro do Brasil, não entre os 3% mais ricos em patrimônio total necessariamente, porque aí entram imóveis, empresas, heranças e bens difíceis de medir. Mas quando falamos só de dinheiro aplicado, dinheiro líquido, R$500 mil já é um patamar raríssimo no Brasil.
Outra coisa é que as pessoas que são próximas a você podem começar a associar seu nome a ter dinheiro e os pedidos podem aparecer. Aprender a dizer não com clareza e sem entrar em explicações longas vira uma habilidade necessária nesse nível. O tempo para chegar aqui saindo de 100 mil reais, com R$ 1.000 de aporte por mês, a 12% ao ano, leva cerca de 9 anos e meio, com R$ 2.000, 7 anos. Sem nenhum aporte, só deixando os juros compostos trabalhando, 14 anos. E agora chegamos no nível que o brasileiro idealiza como destino final, R$ 1 milhão. Vou começar com uma observação que pode ser um pouco diferente do que você espera. A imagem popular de ser milionário e a realidade matemática do que 1 milhão investido representa são coisas bastante diferentes. Não é que 1 milhão seja pouco, é um patrimônio significativo e uma conquista real. Mas a fantasia de aposentadoria automática e liberdade total raramente bate com os números reais. O rendimento líquido em uma aplicação conservadora é de aproximadamente R$ 9.100 por mês. Já em ações de empresas lucrativas ou fundos imobiliários bem escolhidos, pode chegar a R$ 12.000 ou mais. Parece muito, né? E realmente é bastante coisa, mas a mesma lógica da inflação que eu expliquei no nível anterior também se aplica aqui. Reinvestindo 40% do rendimento para preservar o patrimônio real, o que você tem disponível por mês é mais ou menos R$ 5.000. Esse é o número que importa para qualquer planejamento de estilo de vida, não os 9.000 brutos. Se você tem família, filhos, financiamentos, compromissos relevantes, esse número provavelmente não fecha sozinho, sem alguma renda do trabalho, e não tem problema nenhum nisso, desde que você não tome decisões grandes baseado no número errado. Agora, o que de fato muda com R$ 1 milhão é o grau de escolha sobre como e quanto você trabalha. Você consegue recusar projetos ruins sem ansiedade, pode reduzir o ritmo, pode mudar de área sem nenhuma pressão financeira, pode negociar de uma posição completamente diferente, e isso é muita coisa. Só não preciso nunca mais trabalhar de jeito nenhum, que é o que a maioria das pessoas imagina quando pensa nesse número. Tem uma coisa que quem chega nesse patamar relata com frequência, e que eu acho curioso: a transformação foi maior do zero aos primeiros 10 mil do que dos 500 mil para 1 milhão. Não porque o dinheiro não importe, mas porque as mudanças mais concretas de comportamento e de qualidade de vida aconteceram lá no começo, não no final. O milionário existe no imaginário popular como destino de chegada, mas quem chega lá geralmente enxerga como mais um patamar de uma construção que continua, com mais paz, mais opções, mas que continua. Você está no top 2% do Brasil em patrimônio financeiro em dinheiro, e o top 0,1 existe, e a distância entre 1 milhão e 50 milhões é maior do que 0 e 1 milhão. Só que tem algo interessante aqui: você leva mais tempo, acredite se quiser, para chegar do 0 aos 200 mil do que para chegar do 1 milhão aos 2 milhões. Enquanto para chegar aos 200 mil leva mais ou menos 9 anos e meio, começando do zero e aportando R$ 1.000 por mês, para chegar aos 2 milhões, investindo o mesmo valor, mas começando com 1 milhão, leva apenas 5 anos e meio. Esse é o lado incrível do patrimônio. Quanto mais capital você tem, mais fácil é multiplicá-lo. É muito mais difícil fazer 10 mil virar 100 mil do que fazer 1 milhão virar 2 milhões. E eu não estou falando só no sentido dos juros compostos. Eu estou falando de testar coisas ao seu bel prazer. Investir em pequenos empreendedores que você conhece, comprar imóveis em leilões para revender, comprar produtos importados para revender, comprar pequenos terrenos ou fazendas produtivas. Enfim, o seu leque de opções é muito alto. E em vez de ser apenas 12% ao ano de retorno, o crescimento pode chegar a 30% ou até mais que isso em um ano. Claro, vão existir riscos, e se você não conhecer o mercado em que está pisando, pode tomar uma rasteira, mas mesmo colocando tudo em renda fixa, que é o jeito mais seguro de fazer seu dinheiro crescer, ainda assim, ele estaria rendendo R$ 9.000 por mês, com um risco baixíssimo. A armadilha específica aqui é a ilusão de que agora você pode tudo: inflar o estilo de vida, assumir compromissos caros, ajudar conhecidos sem limitações. A matemática da inflação e do reinvestimento não perdoa isso, e em 10 anos de decisões assim, o patrimônio pode estar pela metade, e você vai ter feito esse caminho de volta sem perceber claramente quando começou. O tempo para chegar a 1 milhão saindo de 500 mil, sem nenhum aporte, só com juros compostos a 12% ao ano, leva cerca de 6 anos, com R$ 1.000 de aporte por mês, 5 anos, com 2 mil, 4 anos e meio, ou seja,
A partir dos 500 mil, praticamente não vale mais a pena você aportar pequenas quantias, porque o seu próprio patrimônio já está fazendo a parte pesada do trabalho. Por isso que eu acho os 500 mil muito subestimados, porque é a partir dele que 1 milhão, 2 milhões, até 5 milhões se tornam matematicamente possível. É só você deixar o seu patrimônio trabalhar. Bom, percorremos todos os níveis, mas antes de encerrar, tem alguns pontos que eu acho que valem ser ditos de forma direta, porque atravessam todos eles. O primeiro é que patrimônio não é renda, e esse provavelmente é o conceito mais subestimado de toda essa jornada. Rendimento bruto não é o que você pode gastar, a inflação corrói o que não é reinvestido, e a renda real disponível é sempre menor do que o número que aparece no extrato. Quem não internaliza isso vai vendo o patrimônio perder força ao longo dos anos, sem entender exatamente o porquê. O número fica o mesmo, mas compra cada vez menos. O segundo é que a progressão emocional entre os níveis não é proporcional ao dinheiro. Os primeiros 10 mil têm um impacto desproporcional ao número, em paz, em mobilidade, em como você toma as decisões. A partir daí, cada nível traz mais opções e mais margem, mas a curva de transformação subjetiva vai diminuindo. Quem espera que 1 milhão mude tudo, costuma ficar surpreso com o quanto a vida já tinha mudado antes de chegar lá. O terceiro é que a diferença entre quem avança e quem estagna não é o mercado, não é sorte, é a automação do aporte no começo do mês, aumento de renda ativa para aportar mais, reinvestimentos dos rendimentos e manutenção do estilo de vida para não subir acima do que se pode gastar. Essas 4 coisas juntas, ao longo do tempo, fazem uma diferença maior do que qualquer estratégia de investimento. E por fim, eu te pergunto, por que tanta gente tem iPhone novo e não tem R$ 1.000 guardados? É isso que eu respondo nesse vídeo. Bom, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, comente melancia. Meu nome é Felipe e nos vemos na próxima.